Olá, Ilvânio Reumato. Vamos convidá-lo. Olá, meninas, sejam bem-vindas todas. Vamos fazer aqui hoje a nossa live da Larmonia Mastologia. Doutor Ivânio, seja bem-vindo. Obrigado, Adriana. É uma honra enorme recebê-lo aqui na nossa live hoje. Estava comentando contigo que as mulheres do meu consultório adoraram convidá-lo. Que bom, obrigado, Tu querido. sabes, Fico Ivânio? contente também, fico bem contente. A ideia, Ivânio, de fazer essas lives, ela surgiu com essa ideia dos médicos mesmos, porque com essa história de internet, mídia social, a informação chega toda fácil para a gente e muitas vezes ela chega sem qualidade alguma. Então a gente entendeu que fazer um canal onde a gente pudesse trazer informação de qualidade para o nosso público era super importante. Então a gente sempre chama aqui, doutor Ivânio, a gente fez um calendário do ano, a gente fez uma cotação dos mais desejados, doutor Ivânio é um deles. Obrigado. E aí a gente está aqui agora para poder falar hoje um pouquinho e usar toda a sua experiência para falar daquilo, Ivânio, que a gente não sabe falar. Então a gente sempre chama os especialistas para discutir dos assuntos que nós, especialistas do lado de cá, não entendemos. Então, meninas, sejam todas bem-vindas. Eu vou apresentar aqui o nosso ilustre convidado, doutor Ivânio. Sempre faço os meus comentários do que, porquê ele, né? O meu comentário sobre porquê ele, antes do porquê vocês escolheram ele. Doutor Ivânio é uma pessoa genial. Todos nós do estado de Santa Catarina sabemos que ele é genial. Ele é o santo resolvedor dos casos difíceis e impossíveis. A gente sempre tem uma retaguarda genial aqui em Florianópolis, porque nós temos o doutor Ivânio para os nossos casos difíceis. Então, para vocês é uma honra que ele esteja aqui, para mim é uma honra maior ainda. O doutor Ivânio, ele é mestre pela UFSC e doutor em reumatologia pela USP, professor de reumatologia da Unisul, supervisor do programa de residência de reumatologia da UFSC e chefe do serviço de reumatologia do HU UFSC também. Doutor Ivânio, seja bem-vindo. Adriana, primeiro agradecer o convite. É uma oportunidade única, assim, né? Falar com esse teu público e, obviamente, também com muitos pacientes que temos em comum, né? Eu sempre digo, né, que reumatologista, às vezes, fala com o reumatologista, com o médico, às vezes o gineco, o mastologista fala com essa mesma especialidade, mas nada mais agradável para nós discutirmos sobre assuntos médicos com os nossos verdadeiros pacientes, né? Então, essa disseminação da informação com essa mídia, isso tudo que o Covid ainda fortaleceu mais ainda, né, que estarmos mais próximos dos pacientes e compartilhar informações realmente é uma coisa prazerosa. E nesse contexto, eu me sinto honrado com a oportunidade de estar aí junto a você, Adriana, né, uma mastologista, uma ginecologista que os meus pacientes adoram, que todo mundo gosta de você pela tua competência, pela tua empatia, Adriana. Ivânio, muito obrigada. Você vai perceber também que as mulheres desse grupo que estão aqui, as que acompanham o nosso público, além do seu, elas são super carinhosas, estão sempre mandando abraço. Então essa live vai ser uma delícia, tu vai ver só. Ivânio, a gente chamou você hoje, a gente sabe que tu é expert em muitas coisas muito complexas, e a gente chamou você aqui para falar de um assunto que eu acho que é uma demanda gigante, que é o envelhecimento. As pessoas estão vivendo mais, né, Ivânio? Então, assim, a gente vive mais do que vivia antes. E eu tenho a sensação de que a gente tem que cuidar da caixa, da máquina ali, para poder chegar lá no fim com saudável, né, qualidade de vida. Então, eu queria que tu desse a tua opinião para a gente, Ivânio, sobre o que você considera envelhecimento saudável. Quais são os pilares principais do envelhecimento saudável para você? Bom, Adriana, assim, primeira coisa que eu acho que isso inicia já desde o processo do ponto de vista da infância, né? Então, aquela educação dos pais, né, sobre uma vida saudável, que com a mudança do ponto de vista dos anos, da tecnologia, né? Então, nós, enquanto crianças, talvez brincávamos um pouco mais na rua, fazíamos um pouco mais de atividade física espontânea, tínhamos um pouquinho mais de, mesmo sem prestar atenção,
uma atividade física um pouco mais regular, e tudo aquilo acrescentava do ponto de vista de saúde óssea, do ponto de vista de algumas coisas que permitiram com que, ao longo dos anos, a idade das pessoas e saúde óssea, isso tudo foi ocorrendo de uma forma um pouco melhor. Preocupa-nos hoje, né, o fato de que muitas das atividades das crianças hoje, né, mesmo falando um pouquinho antes da pandemia do Covid, que obviamente obrigou esse momento a todos nós, infelizmente, mas nos preocupa um pouco que muitas das atividades que eram corriqueiras, eram comuns na infância e na adolescência, têm sido um pouco menos frequentes. Então, hoje, você vai olhar assim, os meninos, as meninas muito na frente do celular, do computador, fazendo um pouco menos de atividade física, e esse momento ele importa do ponto de vista do que nos espera, né? Depois dos 60, 70 anos, do ponto de vista de saúde óssea. Então, nós como médicos acabamos lidando no dia a dia com uma série de pessoas que você vai olhar, às vezes, caramba, essa minha paciente tem 90 anos, 85 anos, 95 anos, às vezes eu brinco com elas e pergunto assim, puxa, me diga qual é a água que a senhora toma, onde é que a senhora, por tanta qualidade de vida e jovialidade naquele momento da vida. E aí você começa a olhar o histórico da vida dela e tudo que ela passou, né? Puxa, não fumava, bebia pouco, fazia atividade física, tinha um bom peso, cuidou da saúde ao longo dos anos. Então, eu diria que pilares para uma construção de um envelhecimento saudável, ele tem como uma situação primordial, uma boa dieta, atividade física e afastar maus hábitos, em particular ali tabagismo e excesso de coisas como, por exemplo, tabagismo. Então, eu acho que a construção do ponto de vista de um estilo de vida saudável, né, falando em medidas não farmacológicas, né, que importa a todos nós, faz com que possamos ter um envelhecimento saudável. E nessa live, falando um pouquinho mais do osso, isso importa. Então, sabemos que a criança que faz atividade física e que tem uma dieta adequada, rica em cálcio, né? Essa criança vai ter um pico de massa óssea ali em torno depois da adolescência, 18, 20 anos. Isso vai se manter esse pico até os 30 anos. Quanto maior o pico de massa óssea, menor a chance depois na menopausa da mulher ou mesmo do homem numa fase tardia, ele perder massa óssea e ele passar a ter as consequências desse envelhecimento ósseo dentro desse contexto. Então, eu diria que dieta, atividade física e afastar maus hábitos são os pilares que norteiam ter um envelhecimento saudável, né? Uma longevidade com saúde. Ótimo. Tem uma coisa que você falou que é muito legal, Ivânia, sobre a senhorinha de 85 anos que entra no seu consultório e ela transpira saúde, ela está firme. Tem uma questão que é a expectativa, né, Ivânia? O que a gente espera das nossas mulheres, dos nossos pacientes aos 70 anos saudável, do ponto de vista de atividade física? Nós não estamos falando do velhinho maratonista com 70 anos que faz maratona, nem daquela senhora de 60 anos que tem o abdômen trincado. Nós estamos falando de ter saúde para ter qualidade de vida. Então, pegando o gancho no que você disse para gente sobre atividade física, se a gente fosse orientar, qual que é a sua orientação no consultório? Se a paciente te pergunta, porque ela sempre insiste, eu vou fazer pilates, eu insisto na atividade aeróbica por causa da nossa área. Qual que é a tua orientação em relação ao que os pacientes devem fazer? Mínimo de atividade física, que atividade física você dá preferência? Bom, essa pergunta ela é bem pertinente, porque eu acho que ela tem como focos atenções diferentes. Então, é óbvio que se a gente entender que a causa mais comum do ponto de vista de mortalidade, de redução de longevidade, são as doenças cardiovasculares, é óbvio que toda atividade física ela deve contemplar atividade aeróbica, né? Essas atividades de pelo menos, no mínimo 3 vezes por semana e pelo menos 30 minutos de uma atividade aeróbica, que seja caminhar, andar de bicicleta, fazer natação, isso é de fato importante. Claro, Adriana, que quando a gente foca
do ponto de vista de saúde óssea, né, ganhar massa óssea ou evitar perda de massa óssea, os exercícios contra resistência, como suportar peso, fazer musculação, exercícios de agachamento, eles têm uma situação do ponto de vista de um ganho de massa óssea maior. Claro que tudo isso tem que ter um certo balanço, porque sempre se disse, né, e os estudos demonstram isso, que uma população com osteoporose, com perda de massa óssea, e uma população com uma idade mais avançada, poderia também estar mais suscetível ao estresse, à lesão, à injúria ligamentar e óssea, e esse paciente teria que ter um zelo maior à atividade física. Então, uma atividade física bem orientada, em que ela combine um misto de aeróbica para tentar diminuir a chance de eventos cardiovasculares no futuro, como AVC, infarto do miocárdio, e associado a uma atividade que permita manter a massa muscular e a massa óssea, é o que eu falo aos meus pacientes, que ele tem que ter um pouco de aeróbica e um pouco de atividade que permita ele evitar o termo chamado sarcopenia, que é a perda da massa muscular e também a perda da massa óssea, da osteopenia e osteoporose que vem ao longo dos anos. Entendi. Então, o doutor Ivânio está ensinando para a gente como é que mantém o arcabouço, o esqueleto. Então, ele disse para a gente que a atividade física aeróbica, que é a caminhada que ele citou, é boa para o coração, e para a saúde óssea ele estava falando dos exercícios contra a resistência. Isso que você falou, Ivânio, é genial. Eu estava na academia esses dias com o meu personal, Ricardo Bombom, e ele falou assim: Adriana, aquilo é errado, porque a gente orienta o paciente que para o osso ele tem que fazer exercício de resistência à musculação, por exemplo. E tinha um senhorzinho levantando meio quilo ali, ele fazia um movimento para cima e para baixo com o bracinho, não tinha nenhuma resistência naquilo. E ele disse assim: Adriana, tem que ter tração. Então você tem que ter alguma carga para exigir do músculo para poder proteger o osso. Então você estava dizendo para a gente que para a saúde óssea, o exercício contra a resistência, eu estou citando aqui musculação e estou te perguntando, com carga, né, Ivânio? Mesmo os velhinhos têm mais medo de machucar, ou um exercício funcional, a Cristina Barreto perguntou aqui qual é o melhor, um exercício funcional contra a resistência, é isso que você disse? Sim, todos os dois cenários são certos. Então, por exemplo, uma musculação bem orientada, obviamente você imagina, se o jovem, né, que está menos propício a ter uma injúria ligamentar, às vezes porque a estrutura fibrilar tendinosa e ligamentar dele está mais composta, assim, com o passar dos anos a gente tem uma degeneração fibrilar do tendão, do ligamento, e um exercício mal orientado e mal feito, ele é suficiente para gerar uma lesão e fazer com que aquele ganho de massa óssea que foi obtido semanas, meses de treinamento, ele possa se perder numa lesão. Então, o fato é de que esse exercício bem orientado contra a resistência, um exercício de agachamento, um exercício para suportar peso, um exercício de musculação, esse exercício bem feito e bem orientado por um profissional habilitado, ele de fato vai fazer com que a chance da lesão seja menor no paciente com mais idade e, obviamente, o ganho de massa óssea vai ser proporcional a isso desde que haja regularidade. Então, medidas não farmacológicas são o primeiro passo do tratamento. Então, por exemplo, quando eu lido com o paciente com esse cenário de osteopenia, osteoporose, Adriana, primeira coisa que a gente fala não é o tratamento medicamentoso, né? Primeira situação que a gente fala, olha, você tem uma chance maior de quedas, você tem uma chance maior diante das quedas de fraturas, algumas coisas têm que ser lembradas. Então, a composição da sua massa muscular, a não deterioração da sua massa óssea, os exercícios de equilíbrio, de propriocepção, para que o paciente tenha uma boa noção do ponto de vista do equilíbrio do seu corpo, são essenciais. Obviamente, muita coisa a gente perde um tempo conversando com o paciente, olha, compre calçados que não tenham a superfície lisa, né, para você não escorregar, cuidem com a luminosidade do seu ambiente, cuidem quando vão no banheiro à noite, cuidem com o tapete escorregadio. Então, todas as medidas para evitar quedas, elas estão dentro desse cenário do ponto de vista de prevenir fraturas nesse contexto do envelhecimento e da saúde óssea, né?
Ótimo. Aqui tem algumas perguntas, doutor Ivane. Então, o doutor Ivane está dizendo para a gente que os exercícios para massa óssea, eu vou repetir porque elas perguntaram, Ivane. A gente citou exercícios funcionais, a gente citou musculação com carga, e alguém perguntou sobre o Pilates. O Pilates a gente pode definir como exemplo que você deu de exercício contra a resistência. É ótimo para o osso, né, Ivane? Sim, é claro que se eu comparar, por exemplo, Pilates, né, com uma musculação, a musculação tem um ganho maior, né? Mas lembrar que o Pilates, além de tudo, ele também ajuda um alongamento maior e aquela situação do ponto de vista funcional para as articulações, ela dá uma composição que dá um equilíbrio, né? Mas eu diria que, novamente, Adriana, com o passar dos anos, né, a nossa prevenção do ponto de vista de situações do ponto de vista da perda da massa muscular, a sarcopenia, perda da massa óssea, osteopenia, osteoporose, inclui um misto do ponto de vista de atividade aeróbica, para a gente prevenir doença cardiovascular e também porque caminhar nos faz também evitar perder massa óssea. Então, esse equilíbrio, musculação, isso tudo, e o próprio Pilates, eu acho que é o que ajuda os nossos pacientes, sim. Então, um exercício aeróbico para fazer o coração funcionar, meninas, e os exercícios que ele citou para a parte óssea. E tu citou, e para fortalecer o osso, esses que a gente citou. E tu falou várias vezes, Ivânio, de articulação. Então, assim, a gente sabe que o paciente tem que cuidar das juntas dele, das articulações, que também são importante fonte de dor, né? A gente tem muitas pacientes na menopausa que sofrem de dor no joelho, dor articular. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre essa questão da articulação. Tem muita paciente minha que toma colágeno. Ela chega no consultório, estou tomando colágeno para minha articulação. Assim como pacientes saudáveis, tá, Ivane? Elas não têm nem... Então, nós estamos falando, meninas, inicialmente, nessa primeira parte, paciente saudável. Como que previne doença óssea? A gente falou. Agora a gente vai falar, Ivane, para a prevenção de doença articular, essas medicações, colágeno, condroitina, glucosamina, isso tem evidência científica? Bom, esse é sempre um desafio à resposta, porque, Adriana, os estudos não são consensuais, né? Então você não tem uma uniformidade de resposta, né? Muitos deles porque as populações estudadas são diferentes, especialmente porque a análise da resposta envolve medidas diferentes. Então, por exemplo, uma das doenças osteoarticulares mais comuns com o passar dos anos é a osteoartrite, a famosa artrose, né? Essa é uma doença da degeneração da cartilagem, né? É um processo de perda da superfície cartilaginosa e que faz com que as articulações comecem a ter uma superfície um pouco mais áspera, que gera o quê? Rigidez, crepitação e dor, né? As articulações mais frequentes são os joelhos, a coluna também, e as articulações de mãos, formam aqueles nódulos nos dedos, né? Aquela situação da osteoartrite ou artrose. Então, essa doença da deterioração da cartilagem, ela permite que, além de medidas não farmacológicas como fortalecimento muscular para proteger a articulação, é como se você vai dar estabilidade para que o peso do teu corpo não vá direto para a articulação e a musculatura proteja aquela articulação. O controle do peso, né? A gente sabe que mulheres que têm muito peso e pouca massa muscular na coxa, elas fazem com que a degeneração e a perda da cartilagem dos joelhos possa acelerar se ela já tem um processo artrósico. E o inverso é verdadeiro. A perda do peso e o ganho da massa muscular da coxa, por exemplo, no cenário do joelho, vai proteger a deterioração. Quando a gente fala de medidas farmacológicas, do que oferecer esse paciente para lentificar, drogas como uso de colágeno hidrolisado, uso de suplementos nutracêuticos, porque isso não são remédios, né? Isso são componentes que mimetizam algo que tem na cartilagem, né? Como o próprio colágeno, né? Essas glicoproteínas como glucosamina, condroitina, e elas podem de alguma forma lentificar. O que os estudos demonstram, né? E não de uma forma igual em todos os estudos,
mas que diminui a necessidade do ponto de vista de analgesia, uso de anti-inflamatório, e alguns estudos, inclusive, demonstram que o espaço articular ele pode ser lentificado. Então, o que eu digo para os meus pacientes é, primeiro, essas drogas ditas antiartrósicas ou drogas que lentificam a degeneração da cartilagem, elas fazem parte de um todo, mas que, junto a isso, essas medidas como controle de peso, ganho de massa muscular, a escolha do exercício, por exemplo, eu não posso pegar uma mulher que tem uma osteoartrose avançada nos joelhos, com uma grande perda de cartilagem, e dizer assim, né? Olha, a senhora vai caminhar durante 40 minutos, 4 vezes por semana. Puxa, doutor, eu tenho uma dificuldade muito grande com os meus joelhos pela dor. Então, você vai ter que adaptar qual tipo de exercício que ela vai fazer, mas o inverso é verdadeiro. Se ela parar de fazer atividade física, ela vai perder massa muscular e aqueles joelhos vão, de alguma forma, ficar com maior instabilidade articular e maior dor, e aí entra num ciclo vicioso. Perda de massa muscular, falta de exercício, ganho de peso e uma progressão disso. Espetáculo, doutor Ivânio. Então, doutor Ivânio diz que... Então, assim, eu vou repetir as perguntas, doutor Ivânio, só para você responder com sim, só para a gente ter sequência. Perguntaram quanto tempo de pedal, se pedal é uma atividade aeróbica, pedal, caminhada, hidroginástica, tudo isso são atividades aeróbicas, né, doutor Ivânio? Perfeito, com certeza. Doutor Ivânio sugeriu iniciar com 30 minutos, né, meninas? Mas a ideia é que a gente faça exercício para ter condição cardiovascular. Essas eram algumas das perguntas que a gente viu. Aí o doutor Ivânio falou da articulação, que o exercício que ele falou antes também protege a articulação e que esses remedinhos que eu falei, condroitina, colágeno, etc., pode ser adjuvante, mas é um complemento. E aí, doutor Ivânio, nessa paciente saudável, então a gente explicou para ela como é que mantém a saúde do osso e da articulação. Exercício e peso, foi o que você disse. E ela vai procurar um médico. E ela quer que o médico diga para ela que ela está saudável do ponto de vista ósseo. Então, assim, eu quero que tu explique para as minhas pacientes quando elas devem fazer a avaliação do osso, a partir de que idade que isso é necessário, e se esse exame que a gente geralmente faz é a densitometria. É isso? Então, essa pergunta também é muito pertinente. Primeiro, né, toda mulher com mais do que 65 anos, obrigatoriamente ela deve medir a sua massa óssea. E o exame de eleição que permite o diagnóstico precoce disso é a densitometria óssea. Então, o nome já está dizendo, ele mede a massa óssea. Todo homem com mais de 70 anos, ele obrigatoriamente tem que fazer uma densitometria óssea. Puxa, mas espera aí, 65 anos e na mulher e 70 anos no homem é uma idade que não é precoce. Perfeito. Então, veja, se for uma mulher na pós-menopausa, vamos dizer após os 50 anos, e ela tiver fatores de risco para osteoporose, ou algum evento, a mãe teve fratura, ou ela tomou uma medicação que faz perder massa óssea, como corticoide, ou uma droga usada, por exemplo, na ginecologia, ela tem uma neoplasia que depende de hormônio, e aí ela usa um agonista GRH e ela inibe um pouco a produção do estrogênio para não alimentar aquela neoplasia, aquele tumor. Tudo isso faz perder massa óssea, porque a gente sabe que, assim como nós estávamos conversando, que o pico de massa óssea ele vem dos 20 aos 30 anos, a gente tem um pico da massa óssea ali 18, 20 anos, e aquilo se mantém até os 30 anos. Depois desse platô ali, a gente começa a perder fisiologicamente a massa óssea. Quando chega na menopausa, sabemos que o hormônio da mulher, do ovário, o estradiol, ele tem uma atividade que ele inibe aquela célula que reabsorve o osso. Então, ele inibe o osteoclasto. O osteoblasto forma osso e o osteoclasto reabsorve o osso. Mas o osteoclasto tem, na sua inibição, para que ele não fique muito faminto em reabsorver o osso, ele tem o estradiol, o hormônio do ovário. Quando a mulher entra na menopausa, cai o estrogênio, o estradiol, e aquele osteoclasto, ele perde esse fator de inibição, ele reabsorve mais osso. Então, diferente do homem, que chega aos 50 anos, ele vai com aquela perda muito lenta, quando a mulher entra na menopausa,
ela tem uma atividade do osteoclasto aumentado e ela reabsorve muito osso, e aí ela perde osso mais rápido que o homem. E se ela não tiver tido um ganho lá na adolescência, no início da vida adulta, em que ela fazia muito exercício, tinha uma boa dieta, e ela não teve um pico de massa óssea, ela vai sair de um nível inferior e ela mais facilmente vai perder massa óssea. Então, a regra é, pelas sociedades internacionais de densitometria óssea, fundações internacionais de osteoporose, os algoritmos, os guidelines, eles dizem, acima dos 70 anos, devo fazer uma densitometria óssea em todo homem e acima dos 65 anos, devo fazer em toda mulher. Se for em idade após 50 anos no homem ou após a menopausa na mulher, basta ter um fator de risco. Seja um remédio que perde massa óssea, seja uma condição que cause, por exemplo, perda de massa óssea. Por exemplo, Adriana, se eu pegar as doenças que eu lido no dia a dia, como, por exemplo, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, todas essas doenças e outras, elas aceleram a perda de massa óssea, porque existe inflamação. E algumas dessas doenças autoimunes que eu trato, elas dependem em um determinado momento do seu tratamento, eventualmente, mesmo que seja por um período curto, de uso de corticoide. Aquilo faz perder massa óssea. Então é óbvio que eu não vou esperar até os 65 anos para fazer uma densitometria. Se ela está usando mais do que 3 meses, o uso de corticoide numa dose que passa, por exemplo, de 5 miligramas de uma medicação como o prednisona, eu tenho que olhar a massa óssea desses pacientes, né? Um outro dado que você falou que talvez seja pertinente é que o diagnóstico de osteoporose ele vem pela densitometria. Então, a Organização Mundial da Saúde ela usa um score chamado score-T que compara a tua massa óssea com a idade óssea de um adulto jovem saudável, com um pico de massa óssea. E se você estiver muito abaixo, né, que a gente chama do score-T menor que 2,5, você tem osteoporose. O grande problema é que alguns pacientes têm fratura em local clássico de osteoporose, como o colo do fêmur, ou a vértebra na coluna, ou o antebraço, ou o úmero, os locais que são mais comuns, né, de fratura de fragilidade, e às vezes não tiveram um impacto suficiente. E fratura por fragilidade em local clássico de osteoporose permite eu fazer o diagnóstico de osteoporose mesmo sem densitometria óssea. Mas o exame de eleição para fazer diagnóstico precoce é sim a densitometria óssea. Entendi, Vânia. Então, na verdade, o que você está dizendo, que até teve várias perguntas aqui sobre esse assunto da perda óssea e osteopenia. Então, a Cristina Barreto perguntou se a densitometria é a densitometria de corpo inteiro, aí eu acho que é isso mesmo. A densitometria, ela usa 2 parâmetros, 2 locais que são como se fosse um cenário de amostragem, né? Então, por exemplo, eu sempre digo para o paciente, puxa, doutor, mas por que a minha densitometria foi feita da coluna lombar e do fêmur direito, a minha dor é do lado esquerdo, ou eu tenho dor no corpo inteiro? Primeiro, gente, osteoporose é uma doença silenciosa. Ela só vai determinar dor a hora que você tiver fratura. Então, às vezes, o paciente ele traz uma informação que foi passada, às vezes, uma percepção um pouco diferente. Olha, eu tenho muita dor, eu tenho osteoporose. Então, a perda da massa óssea, ela existe e ela vai te levar a uma consequência se não tratada. Então, a fratura por osteoporose, ela é muito comum no mundo, ela é uma causa do ponto de vista de incapacidade, né? Cerca de 20% dos doentes que têm fratura no colo do fêmur, mesmo esses pacientes que obrigatoriamente eles vão à cirurgia, mas eles ficam com alguma limitação. E existe uma proporção desses doentes que, inclusive, né, durante o primeiro ano, possam ter complicações inerentes a isso, né? Seja uma pneumonia porque está acamado, seja uma embolia pulmonar por uma trombose porque ele ficou acamado. Então, o evitar a fratura, ele é uma importante, muito, muito grande mesmo, tá? Entendi. Aqui, Vânia, então assim, meninas, a gente fez um primeiro round ali de paciente saudável. Eu sei que vocês estão desesperados para falar de paciente que tem osteopenia, nós vamos falar agora.
Então, doutora Ivane está dizendo que a idade é 65 mulheres e 70 homens, né, doutora Ivane? Mas vamos imaginar que essa paciente, por algum motivo que você disse que a gente individualiza no consultório, essa é uma regra básica, mas a gente, na hora que está com o paciente, decide se vai pedir antes. E supondo que a gente pega um paciente de 48 anos com osteopenia. Então, uma das perguntas é isso, osteopenia é grave? É a primeira coisa. E aí a gente queria que tu explicasse pra gente isso, uma paciente jovem que não estava nessa idade tem osteopenia e como que a gente deve manejar essa paciente, principalmente tu falou que o hormônio é muito importante para o osso ficar saudável se ela está entrando na menopausa. Já com a osteopenia, a tendência disso é piorar, né, Ivane? Perfeito, Adriana. Primeira coisa nesse cenário que você coloca de uma paciente de 48 anos com uma perda de massa óssea, do ponto de vista de classificação, quando você vê ali, você tem a partir dos 50 anos ou a partir da menopausa na mulher, eu vou usar o SCOR-T e eu vou dizer, ó, ou tem osteoporose, ou eu tenho uma osteopenia, que é o SCOR-T entre -1 e -2,5, ou eu tenho o osso normal, que a diferença entre o adulto jovem no pico de massa óssea, ele não deu um desvio padrão maior do que -1. Conclusão, se eu tiver uma mulher de 48 anos, tá? Uma paciente, em que ela está com a massa óssea baixa, melhor eu usar o termo baixa massa óssea esperada para a idade. E eu devo ter uma preocupação nessa paciente. Por que essa paciente que ainda tem uma situação hormonal preservada, considerando que o estrogênio não é, a falta do estrogênio não foi o motivo para ela perder massa óssea, isso está ocorrendo. Então, a primeira mensagem que fica é que toda vez que eu vejo uma paciente que tem uma perda de massa óssea, seja uma osteopenia, uma osteoporose, ou uma massa óssea não esperada para a idade, numa idade precoce, é tentar entender qual é o motivo disso. Então, primeira coisa, assim, Adriana, se a paciente ela tem uma situação hormonal, eu vou fazer um inquérito a ela, vou perguntar a ela, né? Você não usa nenhuma medicação que possa estar influenciando o aparecimento da tua massa óssea? Por exemplo, uso de corticoide. Isso é um hábito, às vezes, do homem, com, por exemplo, uma doença reumática, ele foi na farmácia e descobriu que o uso de injeções de corticoide melhora a dor dele, mas ele nunca soube que aquelas injeções de corticoide fazem perder massa óssea. Por exemplo, às vezes a mulher ou o homem, ele tem uma doença que diminui a absorção de cálcio e, por exemplo, doença celíaca, doença relacionada ao glúten. Então, vários fatores podem estar contribuindo. Puxa, essa paciente ela tem uma doença no estômago, uma gastrite atrófica, ela diminui a absorção. Puxa, essa paciente tem doença de Crohn, ela tem retocolite ulcerativa, ela tem lúpus, todas essas doenças inflamatórias, algumas delas podem fazer perder massa óssea. Então, a regra é, perdeu massa óssea de uma forma não fisiológica, acima da média, ou em idade que não é esperada, tem que acender o alerta. Causa disso. E isso faz com que o médico, né, que esteja vendo, a osteoporose não é uma doença do reumatologista, não é uma doença do ortopedista, não é uma doença do geriatra, não é uma doença do ginecologista, ela é uma doença multidisciplinar, né, e talvez a ginecologista vá ter a oportunidade ainda maior de ver esse paciente primeiro, porque ela lida com a população que mais tem isso, que é a mulher no início e no passar depois da menopausa, ela vai fazer uma avaliação do ponto de vista de se aquela perda de massa óssea não tem algum motivo. Isso só para lembrar que inúmeras condições podem se associar à perda de massa óssea, como eu falei, né? Então, por exemplo, se você pegar, às vezes você vê, puxa, doutor Ivane, olha, eu estou aqui porque eu tenho uma osteoporose, eu já tive fratura, e a senhora já teve algum outro problema? Não, eu só tenho cálculo renal de repetição, eu tenho muita dor óssea. Às vezes você descobre, olha, a tua paratireoide está funcionando a mais, você tem um hiperparatiroidismo, né? Nos exames mostraram isso. Olha, você já teve algum problema? Não, mas eu sempre tive
às vezes algum desconforto abdominal, quando eu comia dieta, alguns alimentos, tal, me dava às vezes náusea, vômito, diarreia. Puxa, será que é uma doença celíaca? Então, eu tenho que prestar atenção se existe algum fator que gerou isso. Entendi. Então, respondendo a pergunta, meninas, de várias de vocês aí, a primeira coisa é descobrir o motivo disso. E aí, segundo o doutor Ivani está dizendo que a gente precisa evitar fratura. Então, essas moças que estão em osteopenia, que o doutor Ivani vai me corrigir se eu estou errada, não se desesperem. Nós estamos numa condição que nós vamos tratar, vocês vão ficar ótimas e não vão ter problema nenhum. A gente, o doutor Ivani disse que não quer que isso passe. E ele falou pra gente que tem que fazer exercício, explicou direitinho qual é o exercício, então não tem nada que eu vá falar a partir daqui que a gente vai poder pular o exercício, não pode. E, Ivânia, se ela tá lá, então ela fez o exame, tem osteopenia, nós vamos conseguir proteger da osteoporose, né? Isso a gente faz com, além dessas medidas que a gente já explicou, cálcio, vitamina D, outros remédios, não na osteoporose ainda, né? Essa perda inicial. E sendo essas medicações, a gente queria que você entrasse um pouquinho no detalhe da quantidade de vitamina D. Minhas pacientes, elas andam tomando assim, o céu é o limite para vitamina D. Eu queria que também dissesse se é assim mesmo. Então, como que a gente trata e detalhasse um pouquinho a história da vitamina D. A vitamina D, né, ela passou por um momento em que, quando você olha os protocolos do passado, sempre as doses de reposição eram doses pequenas, 400 a 800 unidades. Isso mudou quando passou-se a entender que a vitamina D ela tem um papel que a gente chama de um papel pleotrópico, multifuncional. A vitamina D é um hormônio que age de uma forma fisiológica em vários cenários, inclusive em autoimunidade, né? Por isso que às vezes tem pacientes que vêm lá, puxa, doutor Ivani, eu estou usando megadoses, doses muito altas de vitamina D, tentando curar a minha doença autoimune. Claro que isso não vai curar a doença autoimune, mas é fato que a vitamina D, ela influencia de uma forma positiva, não só no osso, mas em várias outras condições na saúde da mulher. Então, o que tem acontecido é que os protocolos hoje, eles permitem que você use doses que variam de 1.000 a 4.000 unidades internacionais ao dia. E aí você usar isso ou de forma diária ou de forma semanal, isso ajuda o paciente. Então, o que eu mais uso na prática clínica dessa doente que você colocou, que ela está com a massa óssea baixa, é fazer com que ela tenha uma reposição de cálcio, em que ela pode obter isso até mesmo da dieta. Um copo de leite tem 300 miligramas de cálcio, uma fatia de queijo grossa tem 300 miligramas, um comprimido de cálcio, geralmente ele tem 500 miligramas de cálcio elementar. Eu tenho que somar isso e dar em torno de 1.000 miligramas de cálcio, mas eu não preciso, às vezes, de necessariamente comprar o cálcio. Isso vai depender da história da dieta daquela paciente. E em relação à vitamina D, o uso diário de 1.000 a 4.000 para manter esses níveis de vitamina D dosado entre 30 e 70 miligramas por decilitro está bem adequado. Então, eu posso me basear na dosagem da vitamina D, em que eu vou tentar manter acima de 30, lembrar que na população normal, em que não tem doença, não estou falando do osso, é uma situação de eu dosar lá acima de 20 é considerado normal. Então, eu não tenho por que também pegar, por exemplo, um indivíduo jovem, né, que está lá, dosou os exames e alguém pediu a dosagem da vitamina D, deu 27, 28, ele não precisa tomar remédio. Agora, o inverso é verdadeiro. Eu tenho uma paciente que está com a massa óssea abaixo da esperada, eu quero que aqueles níveis de vitamina D dosado fiquem acima de 30. E eu vou usar o quê? Vitamina D que não precisa já estar dihidroxilada. Então, eu vou usar colicalciferol. E essa vitamina D vai sofrer uma transformação no fígado e no rim e ela vai ser ativada. Então, esses suplementos de vitamina D, seja em gota, em comprimidos, de uso diário ou semanal com doses equivalentes, eles são muito bons. Quando você analisa, assim, Adriana, doente com osteoporose, já com fraturas, né? O score T da densitometria D, o menor, por exemplo, que
menos 2,5 e o doente tem ou não uma história de fratura. Eu, obviamente, vou ficar muito atento à vitamina D, o cálcio, e vou usar uma droga que vai tentar ganhar massa óssea, ou porque eu vou diminuir a reabsorção do osso, vou agir naquela célula que a gente comentou, que é o osteoclasto, vou provocar a diminuição dessa célula. E aí eu vou formar osso com osteoblasto e não vou ter muito osteoclasto para reabsorver o osso. Então, esse desbalanço de fazer a formação óssea e eu inibir a reabsorção faz com que drogas chamadas que inibem reabsorção óssea ou antirreabsortivas sejam altamente eficazes. Então, você fez uma colocação antes, Adriana, que em relação a, puxa, não se preocupem, existem medidas para evitar a perda de massa óssea e para repor aquela massa óssea que foi perdida. Então, existem inúmeros medicamentos, alguns que inibem reabsorção óssea e outros que formam osso. E existem estudos, inclusive, de drogas que você possa fazer combinado. Vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo atrás, Adriana, um dos meus pacientes com osteoporose grave, paciente do hospital universitário, ele tinha gota, doença causada por excesso de ácido úrico, fazia crises de artrite. E ao invés de ele procurar um atendimento médico, um diagnóstico em relação a isso, e um tratamento, ele ia, como eu falei, à farmácia e usava corticoide, corticoide, corticoide. Conclusão, teve inúmeras fraturas, perdeu muita massa óssea. Esse paciente hoje, ele está recuperando a massa óssea, ele usa cálcio, usa vitamina D, usa uma droga que inibe reabsorção óssea e usa uma outra droga que forma osso. Então, esse tratamento combinado pode, em cenários de gravidade, ser utilizado. Então, a gente tem uma série de opções aí. Entendi. Então, assim, meninas, vocês entenderam tudo, eu tenho certeza. Então, o doutor Ivânio disse pra gente que quando avalia a massa óssea e tem perda, a gente consegue reparar essa perda. Ele falou pra gente que vitamina D tem limite, então alguém escreveu ali que a médica mandou parar de tomar, que estava muito alto. O doutor Ivânio disse que até 70 está ok, mais que 70 não é ok. Disse que a gente pode ter... Então ele falou que tem que fazer exercício, que tem que tomar cálcio quando necessário, mas que a comida bem equilibrada dá isso. E a vitamina D, principalmente em quem tem perda óssea. E ele entrou ali no finalzinho que se a gente está doente do osso, osteoporose, com risco de fratura, tem medicações específicas. Então, o que o doutor Ivânio basicamente disse foi isso. E tem uma pergunta aqui, Ivânio, Primeiro tenho que falar aqui que tem vários beijos, o doutor Ivânio é lindo, maravilhoso, eu amo, é o meu médico, ele é genial. Obrigado. E tem tantas mensagens dessas que eu tive que me concentrar, assim como as minhas amadas pacientes, vi todas, Vidrica, vi todas vocês aqui, mas estou concentrada em aprender um pouquinho. Então, doutor Ivânio, nesse cenário que a gente está conversando aqui, uma paciente minha que está com osteopenia, então tem 2 cenários que eu quero colocar. Tem muita paciente minha aqui que tem câncer de mama, então eu vou dar uma atençãozinha especial nesse assunto. Mas nas pacientes que são saudáveis, que têm osteopenia, ela já escreveu assim, tô com medo de correr, porque agora eu tenho osteopenia, vou fraturar meu osso. Não, né, doutor Ivânio? Não, com certeza não, e a princípio é aquilo, né? Obviamente você não vai sair de um cenário de estar parada, sem massa muscular e sem estar preparada para isso, e vou fazer uma corrida no primeiro dia. Mas esse trabalho gradativo, né, de ganhar massa muscular, de andar, começar a andar mais rápido, correr, ou se já corria, ele está adequado. E, obviamente, tudo depende um pouco do quanto de perda o paciente tem e se ele já teve ou não fratura. Então, tudo isso é adaptado. Deixa eu não perder a oportunidade, Adriana, de falar só um segundo em relação à vitamina D, como foi colocado. Então, gente, vitamina D entre 30 e 70 e mantendo 1.000 a 4.000 UI por dia, tá muito bom, tá bem tranquilo, tá? Mas lembrem, né? Mesmo que às vezes a vitamina D vem muito baixa, lá 12, 15, e você usa uma dose um pouco maior, 50 mil por semana, durante 8 semanas, só fiquem atentos às vezes nesses protocolos que não são validados de usar 50 mil todo dia, 25 mil todos os dias, que isso às vezes gera níveis sanguíneos acima de 150. Veja que a gente falou entre 30 e 70. E a mega dose de vitamina D,
quando gera esses níveis muito altos de vitamina D, causa intoxicação por vitamina D. E a intoxicação por vitamina D, ela dá o quê? Aumenta o cálcio no sangue, aumenta a perda de cálcio na urina, causa problema de formação de cálculo renal e, às vezes, diminui a função do rim. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio e entender, né? Menos é ruim, quantidade adequada e olhando o nível de vitamina D de tempos em tempos, 6 meses, 1 ano que seja, mas olhando como está é bom, mas uma dosagem muito alta, que é raro você ver, mas às vezes você vê, pode gerar uma situação danosa ao organismo e fugir um pouco daquilo que é benéfico, tá? Espetáculo, Ivane. E tem gente aqui desesperada para saber do sol. Para que eu vou tomar a vitamina D se eu moro em Florianópolis, doutor Ivane? Sim, isso está perfeito. Assim, quando você compara, por exemplo, os estudos de fraturas, né, e de osteoporose, e esses estudos, muitos foram feitos em países, por exemplo, europeus, né, e você vai olhar, por exemplo, na Inglaterra, né, aquelas casas de saúde e repouso, aqueles pacientes com mais idade, infelizmente, às vezes eles não moram num país tropical e eles, além disso, ficam muito tempo dentro do ambiente do domicílio daquela casa de repouso. Adriana, ali no passado, a incidência de fratura era tão alta que esses pacientes, inclusive, tinham que usar roupas apropriadas para proteger o quadril, para não bater no chão e fraturar. Então, óbvio, né? Você morar numa cidade que eu evito dizer, quando estou fora de Florianópolis, num evento ou dando aula, eu digo para eles assim, olha, não fazendo muita propaganda, porque senão todos vêm para cá, né? Mas o fato é que Floripa tem algo a mais, além de ser a melhor cidade aí para mim, do mundo, para viver, ela, além disso, tem uma quantidade de sol que é muito bacana, e isso é importante para essa síntese de vitamina D pela pele. Então, a gente tem tanto pela pele, quanto do ponto de vista da ingesta, né? E é óbvio que o sol é a fonte mais importante, tirando essa ingestão de vitamina D. E é óbvio, né, que se eu tenho lá um paciente que me diz assim, não, mas doutor Ivane, olha, eu pego o sol de uma forma saudável, obviamente com os zelos que eu tenho para evitar a neoplasia, e a minha vitamina está em 40 e bababá, claro que ele não vai precisar suplementar a vitamina D. Outra coisa falando em relação a isso é o cálcio, né? Como é que fica essa história do cálcio hoje, né? Dá cálcio de tomar ou não dá cálcio? De novo, se a dieta fizer a quantidade de pelo menos 1.000 miligramas ao dia num doente que precisa dessa quantidade, né? Seja uma gestante, seja um paciente com osteopenia ou osteoporose, tá bom. E muito se discutiu, Adriano, em relação a que o uso de cálcio, como tomar comprimido de cálcio, tablete de cálcio, que ele poderia aumentar o risco cardiovascular. Puxa, como é isso? Então, olha só, os estudos não foram concordantes. Meta-análises mostraram algumas que o uso de cálcio de tomar em indivíduos coronariopatas com tudo calcificado, as artérias, poderia se associar a maior chance de evento. Então, a regra que fica é, até que a evidência científica nos traga uma certeza diante desses estudos discordantes, o cenário é mais ou menos o seguinte: use vitamina D, use uma droga que inibe a perda de massa óssea como uma droga antirreabsortiva e use o cálcio da dieta. Se você não tiver problema coronariano grave, não tem problema tomar cálcio, mas não é uma boa estratégia eu pegar um paciente coronariopata muito grave, com 3 estentes, cheio de placa, e eu dizer, ó, fica tomando muito cálcio. Existe uma discussão, mas esse cenário sugere que nesse paciente coronariopata eu prefiro que o cálcio dele seja da dieta. Ok, e deixa eu pegar um gancho que é uma pergunta. Primeiro quero dizer que tem amigos médicos aqui, doutor Ivane, nossos queridos amigos. Amigo que é amigo, prestigia o amigo em live. Então, o Pedro Fabri mandou beijo. Nossos alunos da Unisul, que são médicos geniais, estão aqui com também, certeza. Laurinha e tudo. Então, estou transmitindo os beijos dos amigos. Agora, doutor Ivane,
Tem uma conversa que eu escuto no consultório, porque as pessoas às vezes não conseguem tomar sol, e aí tem uma história de vai na varanda, coloca o pé e a mão exposto, 15 minutos na hora do almoço, entre meio-dia e uma. Para quem trabalha, fica em ambiente fechado, não, isso é estratégia ou não? Não diria que é uma boa estratégia. Eu acho que é uma coisa que, de alguma forma, não é suficiente para que você reponha esses níveis. Então, é óbvio que quando a gente fala em exposição solar, você está dizendo para o paciente, ó, saia de dentro de casa, caminhe um pouco, associe um pouco aquela atividade aeróbica, aquela atividade que vai te dar saúde óssea e, ao mesmo tempo, você está se expondo ao sol, né? Então, a combinação disso. Mas você imagina eu dizer para minha paciente, não, a senhora só sai, coloca a mão, o pé, coisa, é uma coisa que não Sim. combina muito com isso. Sim. Então, eu te diria que eu acho muito pouco, é muito pouco. Bora fazer a atividade física ao ar livre. E Com vamos certeza. pegar aqui, doutora Ivane, as minhas pacientinhas lá do câncer de mama, né? Então, o que acontece com a gente, meninas? Vocês que são saudáveis, que não têm nenhum problema de saúde, não usam medicação, vão fazer exercício, procurem seu médico e se precisar tratar, vai tratar para prevenir fratura. E eu tenho um grupo de pacientes, doutora Ivane, que tem câncer de mama e que a gente bloqueia o hormônio delas. Então, eu vou falar um pouquinho, queria que você me falasse sobre isso. Então, essas minhas pacientes que estão tomando bloqueadores hormonais, que muitas delas estão aqui, elas usam essas medicações que você disse antes para nós, que eram para tratar a doença do osso. Então, às vezes, ela não tem perda óssea de osteoporose, ela tem um pouquinho, mas vai tomar aqueles remédios judiados que a gente dá para elas, que piora o osso um pouquinho. Eu queria que você, primeiro, que você dissesse para as minhas pacientes que a gente também tem como consertar a massa óssea delas e que tu nos dissesse se é importante estar atento a isso, né, Ivane? A gente vai tratar câncer de mama, tem que focar no osso também, né? Sem dúvida, Adriana. Eu diria que para essas pacientes as notícias são boas, porque é claro que, primeiro, você tem a oportunidade de ter uma neoplasia em que, na medida em que ela depende daquele hormônio, e você, além de resolver o problema, fez a cirurgia, tirou a neoplasia, e você vai ter uma estratégia de um zelo ainda maior, que é bloquear aquele hormônio para evitar o reaparecimento da neoplasia ou metástase, vai fazer parte do tratamento. Puxa, mas o que eu faço com o osso que dependia daquele estrogênio que eu vou passar a bloquear? Diminuir o estrogênio, eu vou novamente deixar aquele osteoclasto ativo, porque o estrogênio estava inibindo, e eu vou ter uma atividade excessiva dessa célula que reabsorve o osso e vou perder massa óssea. A notícia boa é que a vitamina D, o cálcio e as drogas que inibem a ação do osteoclasto, né, são várias drogas, a gente não vai aqui falar de nomes de remédios, mas classes de remédios, né, bisfosfonatos, né, os anticorpos monoclonais contra ligantes do Rank, várias drogas inibindo a ação do osteoclasto. Os estudos foram feitos nessa população de pacientes tratados com essas drogas que inibem o estrogênio e mostraram ganho de massa óssea e mostraram diminuição da chance de fratura. Então é óbvio que nessa doente eu vou ter um zelo maior e de dizer, olha, além da vitamina D, além de você suplementar a tua dieta para que você atinja uma quantidade boa de absorção do cálcio, ou você vai tomar o suplemento do cálcio junto à tua dieta, eu vou te dar uma medicação, porque o teu score T já mostrou uma diminuição abaixo de -1, ou seja, você está lá com -1,8, -2,3, não necessariamente osteoporose, ela está com uma osteopenia, mas a droga inserida no momento em que ela precisava do estrogênio vai fazer com que um pouco mais cedo ela vai perder muita massa óssea. Então, eu vou permitir nessa atitude multidisciplinar com que ela tenha uma segurança em longo prazo junto ao tratamento ofertado pela mastologia, pela oncologia e, do ponto de vista da saúde óssea, a gente vai contrapor aquela falta do estrogênio com uma dessas medicações e os resultados são muito bons, né? Eu tenho tido oportunidade ao longo dos anos de acompanhar esses doentes, né? Com a Adriana, com outros colegas que aqui estão da live, com outros especialistas, e a gente observa muito nitidamente isso. Caramba, a senhora, apesar de
está usando essa medicação que é muito efetiva para diminuir a chance da recorrência do seu câncer de mama, a senhora está usando uma medicação para o osso e a senhora ganhou massa óssea. Então, aquilo dá uma segurança para o paciente que vai usar, às vezes, esse remédio por 5, 10 anos muito grande. Sim, perfeito, Ivane, perfeito. Então, vou responder uma pergunta aqui. Testosterona em câncer de mama, a resposta é não, querida Marcinha, nem pensar, nem sonhe com isso. E aí, doutora Ivane, a gente tem uma pergunta também sobre o uso de cálcio em quem tem cálculo renal. É proibido? Duas coisas. Se quem tem cálculo renal é proibido usar osso, é proibido usar cálcio. E a segunda pergunta é, paciente entrou na menopausa, não quer tomar hormônio nem morta e tem osteopenia. O ginecologista fala, tu tens que usar hormônio nesse momento de transição para a menopausa, porque tu já está com perda de massa óssea. Aí ela pergunta assim, eu consigo isso com remédio que não seja hormônio? Então, duas perguntinhas para ti. Bom, a primeira pergunta é em relação ao cálcio e cálculo renal, né? A gente sabe que o cálcio que é preferível ser prescrito junto à dieta é o carbonato de cálcio. E por quê? Porque ele tem uma quantidade maior de cálcio elementar, que é o que importa para a formação da matriz óssea, quando você compara com citrato de cálcio, gluconato de cálcio e outros suplementos. Então, sempre quando a gente prescreve cálcio, a gente prefere o que tem carbonato de cálcio. Novamente, tem mais cálcio elementar. Problema, né? Esse cálcio que é o melhor, algumas pacientes têm náusea, algumas têm constipação, o intestino fica um pouco trancado, outras têm diarreia. E esse cálcio não pode ser usado em quem tem cálculo renal. O uso de suplemento de carbonato de cálcio, ele deve ser evitado em quem tem cálculo renal. Porém, outros cálcios que têm como citrato de cálcio, ele não aumenta a chance de litíase renal. Então, uma das indicações de usar cálcio que não carbonato como citrato de cálcio, tem várias apresentações, é cálculo renal. Então, se o doente tem cálculo renal e eu preciso dar cálcio, escolha citrato de cálcio. Ótimo, meninas. Tem um cálcio esperando por vocês que tem cálculo. Sim, e a segunda pergunta que você colocou em relação ao hormônio, né? Puxa, né? Muito se discutiu, né? A Adriana está aqui até para falar sobre isso melhor que eu, mas no passado os estudos feitos em grandes populações femininas, né, que acompanharam, e se viu que o uso do hormônio, ele de fato está associado a um ganho de massa óssea como reposição hormonal. Ele não é bom para tratar a osteoporose. Então eu não posso fazer uso de hormônio para tratar a osteoporose e para tratar uma mulher que já teve fraturas, outras drogas são melhores. E nesse cenário, quando você diz assim, puxa, houve uma discussão com o meu médico, e uma discussão saudável, porque o paciente sempre tem que ser ouvido, né? Isso se chama decisão compartilhada. Eu explico ao paciente qual é o cenário, olha, eu tenho essa droga essa droga tem esse efeito colateral, você pode ler sobre esse assunto e ele pode participar um pouco da decisão. Claro que com o conhecimento científico eu vou tentar dizer para ele qual é a melhor estratégia. Mas, de fato, eu não posso num doente, e a Adriana, isso faz parte da boa prática médica, né? Nessa coisa de medicina baseada em evidência, um dos pilares da medicina baseada em evidência é a opinião do expert, e a outra é a decisão compartilhada com o paciente. Então, eu não posso, para uma doente que tem o receio de fazer reposição hormonal, que a mãe teve câncer de mama ou a irmã teve câncer de mama, eu dizer, olha, isso é importante para o seu osso. Não, eu tenho outras drogas que são mais efetivas e que não vão aumentar a chance de neoplasia. Então, isso está bem claro. Não vai usar, você está correta, paciente. Espetáculos, meninas. A gente precisa acabar, porque tudo que é bom também tem fim. Eu queria doutor Ivane, eu queria só fazer um recap, vou dar uma recapitulada no que o doutor Ivane falou. Ele falou para vocês, meninas que têm câncer de mama, que têm que cuidar do osso igual as outras, mas com remédios para proteger o osso, e as que não têm câncer de mama têm que fazer exercício, tem que cuidar do peso, exercício para o coração, exercício para o osso, cuidar do peso para a longevidade da articulação.
E além disso, né, o Ivânio falou das medicações, cálcio, vitamina D, essas implicações e tudo. Então, isso aqui é medicina de qualidade, tá, meninas? Então, a gente traz para vocês uma pessoa genial como essa, onde a gente, que também é especialista, aprende, para vocês reconhecerem o que é um bom médico, para vocês escolherem esses bons médicos para tratarem de vocês. Então, eu queria agradecer, doutor Ivânio, pela brilhante apresentação, além dessas mulheres maravilhosas que estão aqui, e todos que assistiram também, né? Eu que agradeço a oportunidade e dizer, né, que, de alguma forma, Adriana, a gente tem ficado muito feliz com o que a gente vê na nossa clínica, não digo na clínica privada, seja nos nossos hospitais públicos, que nos dão muito prazer, né? Tanto o Hospital Universitário quanto a Unisul e a clínica privada, que é ver como esses pacientes têm tido uma longevidade maior e com saúde, né? Então, eu volto a dizer, né? Aquela paciente vem lá com 97 anos, né? Aquele homem vai lá com 96 anos, 100 anos, e você vai olhar lúcida, a mente boa, a parte óssea boa, tudo funcionando de uma forma fisiológica, e você olha assim, caramba, eu quero lá chegar e quero estar bem. Então, eu acho que toda essa saúde, não somente tomar remédio, mas praticar atividade física, ter uma boa dieta, não fumar, né? Não beber, ou seja, beber de uma forma social, pouco, ou seja, tudo de uma forma equilibrada, não tomar muita vitamina D, mas não tomar pouco. Então, o equilíbrio faz bem. Os próprios nossos remédios, né? Quando usados demais, às vezes eles podem, de alguma forma, determinar efeito adverso. Então, o equilíbrio é bom, mas medidas não farmacológicas precisam ser cada vez mais implementadas por nós médicos aos nossos pacientes. Eu te agradeço muito a oportunidade, Adriana. Tenho certeza que no futuro poderemos repetir isso de novo, porque é muito agradável falar com esses nossos pacientes, tá bom? Essas minhas pacientes vão enlouquecer. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. A gente fica super, eu e o Ivânio, estou agradecendo por ele, porque não sei se ele conseguiu ver quantas mensagens de amor tinha aqui. Então, estou reproduzindo para eles que tinha muito. E para as minhas mensagens de amor, eu não tenho como agradecer. Isso aqui é maravilhoso. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Ivânio. Muito obrigada. Obrigado Até a a vocês. próxima. Tchau, tchau. Tchau.